Vamos para a palavra. Então vamos parar aí de estar olhando o pecado dos outros e olhar para o nosso, hein? Porque a salvação é individual. O pastor não vai te salvar, não. Eu não vou salvar vocês. A salvação é individual. Não fica preocupado com o pecado de ninguém. Temos que pregar a palavra. A palavra é pregoada e a palavra nos corrige, a palavra nos conserta. Não é verdade? O véu foi rasgado. As pessoas querem viver o Velho Testamento. As pessoas não querem viver o Novo Testamento. As pessoas... Vamos já para a palavra que vai já falar aqui. É isso que o inimigo quer. Quem ganha é ele. Quando você não vive em comunhão, né? Não é em comunhão com o pecado, gente. É comunhão com as pessoas. Comunhão com o pecado é outra coisa. É outra coisa. Jesus vivia no meio de pecadores, gente. Aí você quer se afastar do pecador. Não é assim que vocês pensam? Não, tá errado. Não quero nem falar com ele. Não, tá errado. Por mim, eu ia fazer isso. Jesus estava lá com o pecador e ganhou o pecador. Mudou a história de pecador. Foi para isso que ele nos chamou, para a gente mudar a história de pecadores. Meu Deus e meu Pai, que todo pensamento contrário, que toda retaliação que está vindo da minha direção, que está vindo na direção dessas pessoas, seja neutralizada. Sobre nós, Senhor, as tuas armaduras. Sobre nós, Senhor, ao teu capacete. Sobre nós, ao teu escudo. Sobre nós, a tua espada. Sobre nós, Senhor, aos calçados. Nós estamos armados com as armaduras espirituais de Efésios 6:10. E maneja, Senhor, a tua palavra, libertando, curando, salvando e nos dando a vitória nessa manhã, em nome de Jesus, que todo mal saia, em nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo 10, no versículo 5. Diferença entre a justificação pela lei e pela fé. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei. Aqui ele vai falar da lei, da justiça, a qual veio através de Moisés. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu. Olha aí. A nossa conversa aqui já vai aqui, estava dentro da palavra, prestem atenção. Não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo, isto é, tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas o que é que ela diz, né? Ele está perguntando tudo isso. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. É isso que nós temos que ter. A palavra de Deus no nosso coração e na nossa boca. Então observa aí o que tem saído da tua boca. Aquilo que sai da tua boca é aquilo que está no teu coração. E ele continua aqui dizendo: mas o que ela diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé. Dentro que pregamos. Então nós estamos aqui para pregar o quê? A Cristo. Nós estamos aqui para pregar o quê? A fé. Nós estamos aqui para pregar o quê? A palavra que transforma, que liberta, que nos corrige, que nos consola, que nos exorta. A palavra de Deus, não é a minha palavra. Não é eu dizendo, fulano, tu tá errado. Não é eu dizendo quem tá errado, quem tá certo. É a palavra que vai dizer quem tá no caminho certo, quem tá no caminho errado. É a palavra que vai me dizer como eu estou. Se nós analisarmos a nossa vida, gente, ninguém precisa nos julgar. Ninguém precisa. Porque nós analisamos nossa vida e sabemos qual é o nosso erro. Porque a palavra de Deus, ela mostra o teu erro, ela mostra o meu erro. Então a palavra, a lei, ela vem para mostrar os nossos erros. E o que diz aqui? Agora preste atenção. Ele fala aqui, ó. Isso aqui é muito sério.
a saber se com a tua boca, com a nossa boca, né, confessares ao Senhor Jesus Cristo. Se nós confessarmos a Jesus Cristo, cremos nele, acreditar nele, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvos. Olha aí, você está entendendo? O que nos leva à salvação, gente? É crer no Senhor Jesus. Por quê? Porque ele deu a vida dele por nós. Por quê? Porque ele pagou pelos nossos pecados. Por quê? Porque ele foi o único na terra que foi santo, que obedeceu a Deus. Não é isso? Jesus foi o único que conseguiu na terra obedecer a Deus. Em carne, ele obedeceu ao Pai. Nós não obedecemos a Deus, gente, como devemos. Você obedece a Deus como deve? Você obedece a palavra em tudo? Eu não obedeço, às vezes eu não obedeço. Na mesma hora eu me arrependo, meu Deus, não é para mim pensar isso, não é para mim fazer isso. Meu Deus, eu ainda tenho essas práticas, meu Deus, eu ainda tenho esse pensamento. Gente, a maior guerra não é contra demônios. A maior guerra é contra nós mesmos. A maior guerra não é contra os outros. A maior guerra é contra nós mesmos. Qual é essa guerra? Em obedecer a Deus. Você que está aqui é obediente à palavra de Deus? Você pratica a palavra de Deus totalmente? Eu não, eu ainda erro, eu ainda falho. Eu ainda fico todo o tempo clamando a Deus para Ele me ajudar, para mim não cair em tentação. Eu sempre estou em oração, para mim não cair em tentação. Por quê? Porque a carne é fraca, gente. A carne é fraca. Se não fosse fraca, Davi não tinha caído no adultério. Se a carne não fosse fraca, Sansão não tinha caído, não tinha sido envergonhado por uma mulher. Né? A carne é fraca, irmã. A carne é fraca porque as pessoas alimentam a carne. Quem disse isso, gente? Onde que está escrito na Bíblia que a gente alimenta a carne? Onde que está escrito? A carne ela é alimentada com pão, não é verdade? Com os prazeres da carne. A alma é alimentada com a palavra. Mas a palavra também alimenta o nosso corpo. A palavra ela faz a gente sentir desejo por Deus. Desejo de orar, desejo de cultuar, desejo de participar da ceia, desejo de ir para o céu, desejo de servir a Deus, desejo de ter uma vida com Deus. A palavra faz isso na nossa carne. Então, louvado seja o nome do Senhor, você precisa crer no Senhor Jesus. Porque se você não crer no Senhor Jesus, você não será salvo. Não vai. Sabe por quê? Porque foi Ele que pagou pelos meus pecados. Foi Ele que deu a vida dele por você, a vida dele por mim. Foi Jesus que foi para a cruz. Não foi Pedro, não foi João, não foi José, não foi Antônio, não foi Maria, não foi Papa, não foi pastor que deu a vida por você. Na verdade, não é pastor, foi Jesus. No Novo Testamento, o único pastor que tem é Jesus, gente. Os outros são apóstolos, são discípulos, são missionários, são diáconos, são presbíteros. Mas o único pastor que foi levantado na nova aliança foi Jesus. Tanto é que Jesus disse para Pedro: Pedro, apacenta minhas ovelhas. Quem era o pastor? Jesus. De quem eram as ovelhas? De Jesus. O único pastor que foi levantado no Novo Testamento foi Jesus. Mas ele deu uma ordem para os apóstolos, para os discípulos, para os missionários, para os diáconos, para os obreiros, para os presbíteros, né? Cuidem das minhas ovelhas. Cuidem, apacente as minhas ovelhas. Estuda o Novo Testamento, que o único pastor que foi levantado foi Jesus. E Jesus disse para Pedro: Pedro, quando tu te converteres, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Então as ovelhas é de Jesus. O pastor do Novo Testamento é Jesus, gente. Jesus mandou cuidar das ovelhas dele. Então ele é o único pastor. Ele é o único pastor.
Os outros são os que cuidam das ovelhas de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que são aqueles que são levantados segundo o coração de Deus. E quem cuida de uma ovelha é visto como um pastor, não é verdade? Mas aquele homem, aquele líder que é visto como um pastor, ele sabe quem é o pastor é Jesus, quem é o dono das ovelhas. Esses líderes vão entregar as ovelhas para Cristo. Ou então, Cristo vai cobrar as ovelhas de cada líder, gente. Cristo vai cobrar as suas ovelhas de cada líder. Tem gente aí que quer ser pastor, que quer ser pastora, né? Meu Deus do céu, dura coisa vocês querem. Eu nunca quis ser, eu quero ser uma pastora. Eu disse para Deus que eu queria ser uma evangelista. Isso eu disse. Senhor, eu quero levar o teu evangelho. Eu vi uma missionária pregando na minha cidade, jovem, muito jovem. Acho que não tinha nem 30 anos. Ela pregando lindamente a palavra de Deus. Quando eu vi ela pregando, eu disse, meu Deus, eu queria ser uma evangelista. Pois Jesus me fez uma evangelista. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, louvado seja Deus e engrandecido. E aqui continuamos. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então você tem que confessar a Cristo, Senhor, eu creio em ti. Senhor Jesus, eu te recebo na minha vida como o meu Salvador. Não é os homens que vão te salvar. Pelo amor de Deus, vocês estão cobrando de homens que são falhos, que são pecadores, que são carne, que não são santos. Vocês estão cobrando de homens, de mulheres, aquilo que o Senhor Jesus está falando para vocês. Ei, olhe para mim, não olhe para o homem. Quem te salva é Jesus, não é o teu pastor, não é a tua pastora, como vocês chamam, né? Não tem pastora, mas as pessoas chamam de uma mulher que está lá cuidando de ovelhas, chamam ela de pastora. Não é que ela seja, mas é as pessoas, gente, que tenham esse entendimento de chamar uma mulher de pastora. Só que as pessoas sempre querem condenar, querem julgar, não é isso que querem? Tá lá cuidando de uma ovelha, tá lá orando, tá lá levando a palavra de Deus, mas tem uns condenando, tem uns julgando, tem uns lá falando mal daquela pessoa. Não adianta Deus querer falar com você e você ficar falando. Sabe o que é isso? É aquele filho rebelde, que a mãe tá falando com ele, ele tá respondendo, tá lá rebatendo, né? São o que? São filhos rebeldes. Porque o filho obediente, a mãe tá falando, ele tá calado. Ela tá calada ouvindo, né? Ela não tá julgando a mãe, não tá julgando o pai, não tá dizendo que o pai tá errado, não tá dizendo que a mãe tá errada. Filhos rebeldes, ele rebate seus pais. O filho obediente, ele se cala. Ele se cala. Ele honra o pai dele, ele honra a mãe dele. Nós temos que honrar a Deus. A palavra dele está sendo ministrada, é a palavra dele. Não é a minha lei, não é a minha palavra, não é o meu livro, é o livro de Deus, é a boca de Deus, é a palavra de Deus. Então ele diz aqui, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Então, se você crê em Jesus, você não vai ser confundido. E o que mais a gente vê são pessoas confusas. O que mais a gente vê são pessoas sem fé. O que mais a gente vê são pessoas sem direção. O que mais a gente vê são pessoas dizendo, eu acho. Nunca tem certeza de nada. O que falta? Porque falta crer em Jesus. Ele diz aqui, ele é muito claro, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, não será enganado. O anticristo, o falso pastor, está chegando aí. Vocês estão preocupados com os falsos pastores aí dos púlpitos? Vocês deviam estar preocupados com aquele que vai se levantar, que vai enganar muitos. Porque ele vai vir como santo. Ele vai vir trazendo a paz.
Ele vai vir, ele vai ser usado na cura, ele vai ser usado nos prodígios. Estuda o Apocalipse, gente. Você vá para a Bíblia, porque ainda você pode ter a Bíblia nas suas mãos. Estude a Bíblia, para que você não seja confundido, para que você não seja enganado, para que você não fique julgando os outros, se achando melhor do que os outros. Porque quando nós julgamos outros, a gente se acha melhor do que aquelas pessoas. E Jesus, ele veio pregar o evangelho para tirar essas pessoas das trevas. Não foi para deixá-las nas trevas. Jesus, ele veio para dar a vida por nós, para nos salvar. Quem nós somos? Quem nós somos? Nós somos melhores do que os outros? Por quê? Porque nós temos uma Bíblia na mão? Porque eu estou aqui pregando a palavra, eu me acho melhor do que um malfeitor? Eu acho melhor do que um ladrão, do que um traficante? Não, gente, eu não me acho melhor do que eles. O que eu acho? O que eu acho que eu tenho que levar o evangelho para que eles saiam das trevas para a luz? Foi isso que Jesus fez na terra, gente. Jesus veio na terra, ele andou lá com os pecadores e veio dar valor aos pecadores e tirar os pecadores daquelas práticas erradas. É para isso que nós temos que levar o Evangelho. O Evangelho, ele não veio para nos condenar, ele veio para nos salvar. Você sabe o que é o tempo da graça? O tempo da graça é o tempo do perdão, é o tempo do arrependimento, é o tempo do conserto, é o tempo ao qual o Senhor Jesus está nos dando para a gente se arrepender, para a gente sair do caminho errado e vir para o caminho certo. Nós não estamos ainda no tempo da condenação, gente. Ainda estamos no tempo da graça. A porta está se fechando. O tempo está acabando. O tempo está acabando. Que tempo que está acabando? O tempo de você se arrepender. O tempo de você largar as práticas erradas. O tempo de você receber Jesus como teu único suficiente Salvador. Porque só Ele, somente por Ele, seremos salvos. Eu não tenho mérito de ser salva. Eu não tenho mérito de ser salva. Ninguém tem mérito de ser salvo. Ninguém tem mérito de ser salvo. Nós somos salvos por Cristo. Sabe o que significa isso? Que ninguém tem mérito de ser salvo pelas... eu sou boa, eu dizimo. Lembra lá da oração do fariseu? Eu dizimo, eu oferto, eu jejuo, né? Aí o pecador estava lá, Senhor, eu sou pecador, eu não mereço, eu não sou digno. Aí quem foi que agradou? Qual foi a oração que agradou a Deus? Foi aquele que estava dizendo que orava, que jejuava? Foi aquele que estava dizendo que era pecador, que estava se reconhecendo que ainda não era santo, totalmente perfeito, que não era ainda 100%. Era 99%, mas não era 100%, né? Tem muitas pessoas aqui que é 99%, mas ainda não é 100%. Graças a Deus que nós já somos 99%. Ainda não somos 100%. Porque a própria palavra de Deus diz, aquele que está sujo, que se suje mais. Mas aquele que está limpo, que se limpe mais, gente. Então ainda não existe ninguém totalmente limpo. Existem pessoas que todos os dias estão se limpando na palavra, se arrependendo. Estamos entendendo, estamos aprendendo. Se preocupe com a tua vida, se preocupe com a tua salvação, se preocupe com a tua vida com Cristo. Receba Jesus. Se você quer se preocupar com a vida de alguém, vai se preocupar com as crianças que estão passando fome. Se preocupa com as pessoas que estão enfermas. Vai lá visitar, vai lá levar um alimento, vai lá levar um abraço, vai lá levar uma palavra de Deus, vai lá orar por essas vidas. E se você quer se preocupar com as vidas das pessoas, vai lá ajudar as pessoas que estão precisando. Agora, se preocupar com os erros das pessoas, não vão te salvar, não. Não vai te salvar, não vai me salvar. Receba Jesus no seu coração enquanto há tempo. Por ele seremos salvos. Por ele seremos salvos. Porquanto não há diferença entre judeu e grego. Porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que os invocam. Foi o que eu disse ontem para o irmão. O Espírito Santo disse assim para mim, mas eles estão falando o meu nome. Gente, quando você não é ensinado na palavra, você é um ignorante.
Então tem pessoas que foram ensinadas a fazer coisas que não está na palavra, mas elas fazem como se estivessem fazendo certo para Deus. Você está entendendo? Tem pessoas que estão apresentando as coisas lá no templo como se fosse agradável a Deus, porque elas foram ensinadas que aquilo é agradável. Elas não foram ensinadas pela palavra. Por isso que tem cegos guiando cegos. Mas o Senhor conhece o coração e a intenção da pessoa. Então a pessoa acha que está fazendo certo porque foi ensinado que aquilo era certo. E ela faz como se estivesse fazendo para Deus, como se fosse o certo. Porque ela foi ensinada que aquilo era certo. Estamos entendendo, gente? Então ele diz aqui, ó, mas eles estão falando o quê? Estão falando de Jesus. Eles, e o que eles fizeram? Entregaram sua vida para Jesus. E então eles serão salvos por Jesus. O Senhor não está falando daqueles que conhecem a palavra. O Senhor não está falando daqueles que são ladrões, que são os lobos. Lembra quando Jesus entrou na casa dele, entrou no templo e quebrou a mesa dos cambistas? E o que foi que ele falou para eles? Eles disseram que eles estavam fazendo a casa do pai de covis de ladrões. Não foi isso que ele falou? Ele estava fazendo ali a casa de Deus de comércio. Não é isso? Eles estavam roubando ali o dinheiro que era para ajudar órfãos, que era para ajudar as viúvas. Então, eles estavam usando aquele dinheiro não para ajudar órfãos e nem para ajudar viúvas, os necessitados. Eles estavam usando aquele dinheiro para quê? Para benefício próprio, para o benefício do templo. Né, gente? Como, pois, invocarão aquele, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí, então, se a pessoa está lá, orando para o Senhor, né, invocando o nome do Senhor, crê no Senhor, quem sou eu para dizer que essa pessoa não vai ser salva, gente? Quem sou eu para dizer que essa pessoa não vai ser salva? E essa pessoa já aceitou Jesus, mas não consegue largar o vício. Aprendo e entendo muito bem isso. Essa pessoa, né, aceitou Jesus, mas não consegue largar o vício. Mas ela reconhece que Jesus é o Salvador. Dá para entender isso? Que nós somos salvos por crer em Jesus? Dá para entender? Lembra do ladrão que foi salvo na cruz? Pois é. Lembra de Lázaro, que era um mendigo? Lembra de Lázaro que vivia mendigando na porta do rico? Lembra de Lázaro que não congregava? Lembra de Lázaro que não andava com a Bíblia? Lembra de Lázaro que vivia na rua, só estava preocupado em se alimentar, cheio de feridas? E para onde que ele foi? Para onde que ele foi? Então a gente crê em Jesus, gente. A gente é salvo. Dá para entender isso? E tem tanta gente condenando os outros, julgando os outros, dizendo que os outros não vão ser salvos. Eu não posso jamais abrir minha boca para dizer que alguém não vai ser salvo, que alguém não foi salvo. Só quem sabe é Deus, só quem sabe é Jesus, só quem sabe é o Espírito Santo. Estamos entendendo? Porque nós não somos salvos por nós somos salvos por Cristo. Entregue tua vida para Jesus, entregue. Quantas mães que oram pelos seus filhos, gente, eu conheço a esposa de um pastor, que o filho dela, gente, a filha dele foi ceifada na porta da casa deles. Tá entendendo? Mas aquele jovem, ele entregou a vida dele para Jesus, só que ele não tinha força de sair das drogas. E se Jesus disse que aquele que crê nele, que confessa que ele é o Salvador, ele é salvo. Ele pode ter morrido daquele jeito, né? A carne ficou daquele jeito, mas a alma foi salva. Ele não está preocupado com o teu corpo, nem com o meu corpo. Ele está preocupado com a nossa alma. O que vai ser salvo é a nossa alma, gente. Esse corpo vai pro pó. Esse corpo aqui não vai entrar no céu, gente. Esse corpo é cheio de pecado. Esse corpo vai ser transformado num corpo incorruptível, num corpo de glória.
Estamos entendendo? Dá para nós aprender, dá para nós entender, gente. Então pare de dizer que fulano foi para o inferno, que o fulano vai para o inferno, que o ciclano vai para o inferno. Se eles creem em Jesus, se eles acreditaram em Jesus, confessaram Jesus como seu Salvador, a Bíblia diz que eles não irão para o inferno, que eles serão salvos. Dá para entender? É muito bonita essa pregação aqui. E aí ele continua: como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Por isso que eu disse para Jesus que eu queria ser esse evangelista, falar de Jesus, levar o evangelho de Cristo, falar do Salvador que salva eu, que salva você, que salva todo aquele que crer nele será salvo. Todo aquele que invocar o nome dele será salvo. Estamos entendendo? A irmã está no pecado, a carne vai perecer. A carne será entregue a Satanás, mas a alma não. A alma não, gente. A carne é entregue. Eu conheço uma mãe que orava, jejuava pelo filho. Um rapaz envolvido no tráfico, um rapaz envolvido com drogas, foi preso. O que aconteceu? Ele, na prisão, ele voltou para Jesus, né? Confessou os pecados dele, se arrependeu, estava lá dentro preso. O que aconteceu? Mataram ele dentro da prisão. Mas aquela mãe, gente, aquela mãe sabe que o corpo do filho foi entregue para Satanás, mas a alma já era de Cristo. Quando ele estava lá na prisão, ele estava pagando, ele estava colhendo os erros dele, entendeu? Mas naquele momento ele tinha se arrependido, voltado para Jesus, estava lá dentro pagando o preço e morreu lá dentro. Mataram ele lá dentro, entendeu? Mas a alma foi do Senhor, o corpo passou pelo que passou. A gente tem que entender isso, a gente tem que aprender isso, que quando a gente entrega nossa vida para Jesus, é como o ladrão, gente. O ladrão estava na cruz e ele entregou, a carne dele tinha sido, estava na crucificação, ele tinha vindo da prisão, foi para a crucificação, condenado à morte, ele foi condenado à morte junto com Cristo, e naquele momento ele se arrependeu, então ele foi salvo, a alma dele foi salva, o corpo pereceu. Não pereceu na cruz, mas a alma foi salva. Tanto é que Jesus, o corpo de Cristo, ele pereceu por nós. O corpo de Cristo sofreu por nós. O corpo de Cristo, ele foi açoitado, ele foi crucificado, ele recebeu espinhos, ele recebeu a coroa. O corpo de Cristo, gente, ele foi mortificado pela nossa salvação, pela minha salvação. Mas no terceiro dia, ele ressuscitou. O próprio Cristo, gente. O corpo dele foi crucificado, mortificado pela nossa salvação. Ele não tinha pecado, ele estava sofrendo por nossos pecados. Ele estava passando por aquilo como um malfeitor. Era culpa minha, era culpa sua, era culpa dos que estavam ali. Louvado seja o nome do Senhor. Então, precisamos de Jesus para a nossa salvação. E aí, precisamos pregar a salvação, precisamos pregar a Jesus, precisamos pregar a verdade, precisamos pregar a palavra de Deus, louvado seja o nome. Quem salva é Jesus, gente. Não é as nossas obras. Eu não vou dizer, eu estou salva porque eu sou boa, porque eu oro, porque eu jejuo, porque eu ajudo os necessitados, porque eu procuro obedecer minha mãe. Não, eu não sou salva por isso. Eu sou salva porque eu creio em Jesus. Eu sou salva porque eu tenho Jesus como o meu único, suficiente Salvador. Eu sou salva porque Jesus me pagou pelos meus pecados. Eu sou salva porque ele disse que aquele que crer nele será salvo. Ele não disse aquele que é perfeito será salvo. Perfeito, gente, nós seremos só no céu. No céu, sim, não haverá pecado, não haverá ódio, não haverá tentação, não haverá doença, não haverá mais falhas. Aqui nós somos tentados todos os dias. Todos os dias nós temos que vencer o pecado. Todos os dias nós estamos lutando contra o pecado.
Mas no céu não haverá mais essas guerras. Nós seremos vencedores, vencemos o pecado, vencemos a morte, viveremos a vida eterna, a santificação eterna. Porque na terra não tem santo. O que tem santo é no céu. No céu é que tem santo. Nós somos chamados de santos por causa de Cristo. Não porque nós somos santos, mas por causa de Cristo nós somos santificados. Por causa de Cristo nós somos justificados. Nós não somos justos, nós somos ainda injustos, né? Mas por causa de Cristo, nós nos tornamos justos. Por causa do santo, nós nos tornamos santos. Quando Deus disse, sede santo porque eu sou santo, Ele está dizendo para você, receba meu filho que é santo, que você será santificado. Ninguém será santificado se não for por Cristo. Nós só seremos santificados por Cristo. Nós só seremos justificados por Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos já encerrar, gente. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, qual formosos é os pés dos que anunciam o evangelho da paz. Isso, me ajude aí com teus likes, porque isso mantém a live, para que eu leve o evangelho às outras criaturas. Você está levando o evangelho junto comigo. Você está recebendo a oração, você está recebendo a palavra, mas quando você compartilha, quando você coloca o teu dedinho aí na tela do teu telefone, você está evangelizando junto comigo. Vidas estão sendo alcançadas, vidas estão ouvindo a palavra, vida tem ouvido a oração e tem recebido vitória. Gente, todo dia eu recebo mensagem de alguém agradecendo as orações porque recebeu uma cura, porque recebeu uma porta aberta, porque recebeu livramento, porque recebeu vitória nesse trabalho aqui. Todos os dias vem gente me mandando áudio de pessoas que foram curadas, me mandando mensagem de pessoas que foram abençoadas através desse trabalho. Então, você que me ajuda compartilhando, que me ajuda com o dedinho na tela, você está evangelizando junto comigo. Eu não estou evangelizando sozinha. Você já está evangelizando comigo. Então, vamos lá continuar. Os pés dos que anunciam o evangelho da paz. Qual formoso os pés dos que anunciam o evangelho da paz. Que bonito, né, gente? Dos que trazem alegres novas de boas coisas. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos ouvir boas coisas. Que boas coisas são essas? Que nós temos um Salvador que deu a vida dele por nós, que somos salvos por eles, não por nosso mérito, não porque somos perfeitos, não porque somos esses que somos merecedores de algo, mas falando desse Jesus que ele te salva, que ele te cura, que ele te liberta, que ele te santifica, que ele te purifica, que ele te livra, que ele não te abandona, que ele te ama e que ele deu a vida dele por mim e por você. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Então, nem todos obedecem ao evangelho. Nem todos crêem em Jesus. Nem todos. Quantos já ouviram falar de Jesus, mas não creem? Mas não entregam sua vida para ele. E aqui ele estava falando. Mas nem todos têm obedecido o evangelho. Não é obedecido a mim, gente. É obedecido a palavra de Deus que diz, recebam Jesus como seu Salvador. Creia em Jesus e você será salvo. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, tem muitos fracos na fé. Por quê? Porque não dá ouvido à palavra de Deus. E a gente tem que dar ouvido à palavra de Deus. Você tem que ouvir a palavra de Deus, meditar. Medita na palavra de Deus de dia e de noite. Ela te salva, ela te cura, ela te dá vida, ela te renova. Ela aumenta a tua fé. A gente tem que viver pela palavra de Deus, não é pela palavra dos outros.
Não é o que o fulano disse. Ah, você não vai vencer. A palavra de Deus diz, se tu crê em mim, tu serás vencedor. Se tu crê em mim, eu te darei a vitória. Se tu crê em mim, não faltará alimento na tua casa. Eu sou o teu remidor, eu sou aquele que supra a tua necessidade. Eu sou aquele que tirou a tua vergonha, eu sou aquele que te honra, eu sou aquele que te justifica. Mas você crê nas palavras dos outros e não crê na palavra de Deus. Crê na palavra de Deus e você vai ser curado, gente. Quando eu fico doente, é o que mais eu faço. É orar e pegar a Bíblia. Todas as vezes, quando eu aceitei Jesus no meu coração, que eu ficava doente, alguém da igreja orava por mim, eu sempre dizia assim, lê a palavra de Deus para mim primeiro, depois ora, porque a palavra me cura. Então a palavra e a oração andam junto. Então quando eu fico doente, o que mais eu faço é ler a palavra e orar. Porque a palavra me cura e a oração também me cura. Tá entendendo, gente? Aí tem gente que fica doente, não pega a Bíblia. Aí tem gente que fica doente, não ora. Não é isso? Pelo contrário, quando eu fico doente, aí é que eu oro mais, que pego a Bíblia mais. E todas as vezes que a gente for orar, a gente tem que meditar na palavra de Deus. Tem que meditar. No teu secreto do quarto, é claro. Né? Então, antes de você começar a tua oração, pega a palavra e medita nela. Por quê? Porque a palavra é a palavra de Deus que nos dará a vitória, que aumenta a nossa fé. E você ora dentro da palavra. Você ora naquilo que a palavra te fala. Senhor, eu não sou merecedora, mas o Senhor é Pai, é bom. O Senhor pode me dar, o Senhor tem. O Senhor pode me curar. Se tu quiseres, o Senhor pode me curar. Pela tua misericórdia, tu me cura, tu me liberta, tu me salva, tu me restaura, tu muda a minha vida. A tua palavra diz isso. E nós temos que orar dentro da palavra de Deus. Por quê? Porque Ele honra a palavra dEle, Ele cumpre a palavra dEle. E se eu creio na palavra dEle, Ele faz acontecer na minha vida. Digo, precisamos da palavra de Deus para nós termos fé. Não adianta você chegar em qualquer lugar e só pedir oração. Porque se você não der ouvido à palavra de Deus, você vai sair sem fé desse lugar. Tá entendendo? Então, pedimos oração? Pedimos. Mas eu preciso da palavra de Deus. Eu preciso ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus aumentará a minha fé. E não adianta você pedir oração se você não tem fé. Porque o milagre só acontece na vida daquele que tem fé. Na vida daquele que crê. E eu só posso crer através da palavra de Deus. Mas digo, porventura, não ouviram? Se por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo, mas digo, porventura, Israel não soube? Primeiramente diz Moisés, eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo. Com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que não me buscavam. Maravilha, né? Fui manifestado aos que por mim não perguntavam. E quem era que não buscava Jesus, gente? Os pecadores. Os pecadores não buscavam a Jesus, né? Eles não buscavam, mas foi eles que acharam Jesus. Foi eles que receberam Jesus. Somos nós que recebemos a Jesus. Somos nós, pecadores, que somos necessitados. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que estavam esperando Jesus não os conheceram, não os receberam. Mas você, pecador, eu, pecador, pecadora, recebemos Jesus e cremos em Jesus e somos salvos por Jesus. Tem um povo aí que ainda está esperando o libertador vir. Nós não estamos esperando o libertador vir. Nós estamos esperando Jesus que venha arrebatar a igreja. Jesus não vai vir para ir para uma cruz. Ele já veio para uma cruz. Não o receberam, não creram nele. Mas bem-aventurado é aquele que creu. Você é bem-aventurado porque você creu. Você é bem-aventurado porque você crê.
Você é bem-aventurado porque você confessa o nome do Filho de Deus. Você é bem-aventurado porque Jesus é o teu Salvador, é o meu Salvador. E nós somos salvos por Jesus. Que o diabo pode usar bocas, o diabo pode usar o que usar, pensamento lá, dizer, tu não vai ser salvo. Quando tu ouvir esse pensamento, quando tu ouvir, né, porque a gente escuta o pensamento. Então, quando você ouvir o teu pensamento dizendo que você está condenado, diga pro teu pensamento, porque esse pensamento é maligno, é maldito. Eu creio em Jesus e eu sou salvo por Jesus. Dá para você escrever aí, eu creio em Jesus e eu sou salvo por Jesus. Não é por mim, não é pelo meu mérito, não é pela minha vida, mas eu sou salvo por aquele que me salvou, que pagou os meus pecados. Eu sou salvo não é pelo padre, não é pelo pastor, não é pela irmã de oração. Eu sou salvo é por Jesus. É Jesus que me garante a minha salvação. Eu não garanto a salvação de ninguém. Eu prego o evangelho. Eu prego a palavra de Deus. Eu prego o Salvador. Eu anuncio o Salvador. Então, muitas pessoas vão querer aí dizer que você não vai ser salvo. Muitas pessoas aí vão querer falar de você. O inimigo vai usar muitas bocas. Muitas bocas. Mas você coloca no teu coração isso. Eu sou salva por causa de Cristo. Eu sou salva porque eu entreguei minha vida para Jesus. Eu sou salva por aquele que me salva. E Jesus, ele disse que as ovelhas que forem entregues para ele, nenhuma se perderá. A única ovelha que se perdeu foi o filho da perdição. Que foi quem? Que foi Judas, né? No tempo de Jesus foi a única ovelha que se perdeu. Mas nós não vamos nos perder. Nós não vamos. Por quê? Porque nós estamos na mão de Jesus. Ele já entregou a vida dele por mim e por você. E nós somos salvos por ele. Por ele. Não é pelas nossas obras. Se pecarmos, Jesus que está na nossa vida, ele nos leva ao arrependimento. Quando eu erro, na hora eu me arrependo. Quando eu erro, meu Deus, porque eu já errei, me perdoe, me ajude. Me ajude a vencer esse mal, esse pecado. Me ajude a vencer esse pensamento. E ele vem e ajuda. Ele é o nosso ajudador. Ele é a mão que te levanta. Ele é a mão que te faz continuar no caminho. Por mim mesmo, eu já tinha desistido, gente. Mas Jesus não deixa eu desistir, Jesus não deixa você desistir, Jesus não deixa você ficar prostrado. Ele te levanta, ele nos levanta e ele não desiste de nós. A misericórdia dele é grande, o amor dele é grande por você. Louvado seja o nome do Senhor. O amor de Cristo é comparado com o amor de uma mãe. A mãe não desiste dos seus filhos. Ela está lá chorando, sofrendo, deixa de comer para dar para os seus filhos. Eu estou falando de mãe. Eu não estou falando de mulheres que apenas tiveram crianças, que apenas tiveram relacionamento com os outros e engravidaram. Eu não estou falando dessas. Eu estou falando daquelas que são verdadeiramente mãe, né? Porque nem toda mulher é mãe. Nem toda mulher é mãe, nem todo homem é pai. Não é verdade? Foi apenas um ato sexual que gerou uma criança, mas aquele homem não se tornou o pai daquela criança. Aquela mulher não se tornou a mãe daquela criança. Porque verdadeiramente pai e mãe protege e ama seus filhos. Entendemos? Mas para Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Tá entendendo? Então, a mão de Deus, ela vai ser contra quem? Os rebeldes, os contradizentes, aqueles que contradiz a palavra de Deus, aqueles que rebatem a palavra de Deus, aqueles que se acham certo sem estar certo. Entendeu? Esses, o próprio Deus será contra eles. Não será eu, não será você, mas será o próprio Deus que será contra esses. Tá entendendo? O próprio Deus será contra aquele que é contra ele. O próprio Deus será contra aqueles que não receberam. Esses, né, serão condenados. Mas você
que crê em Deus? Você que crê em Jesus, que entregou sua vida para Jesus, que está todo dia se arrependendo, todo dia pedindo por a Deus te ajudar, te sustentar, não é verdade? Deus é contigo, Deus é conosco. Essa foi a palavra, gente. Entendemos que nós somos salvos por Cristo. Você entendeu qual é o papel de Cristo na tua vida, na minha vida?